E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo e já preparem os seus corações, porque hoje nós vamos ver aqui a partida mais polêmica da história de Bob Fischer. Essa partida aqui, ela é muito famosa, tá? Ela foi a primeira partida do confronto do Campeonato Mundial de 1972 entre Bob Fischer e Spassky. E esse confronto, ele teve muito bafafá, tá? O Bob Fischer reclamou de muitas coisas nesse evento. A iluminação, a premiação, a distância da plateia. O Bob Fischer, ele tava muito acuado. Ele era praticamente um jogador sozinho contra toda a supremacia do xadrez russo, o xadrez soviético, né? E claramente o Fischer queria muito ganhar esse confronto a todo custo. E diante de tudo isso, vamos ver como foi esta partida, a partida mais polêmica da carreira de Bob Fischer, e vamos a ela agora. Então, pessoal, aqui estamos nós e de brancas estava Boris Spassky contra o mito do xadrez norte-americano Robert James Fischer, o Bob Fischer. E o Spassky aqui saiu jogando com o lance D4 e o Fischer aqui respondeu cavalo F6. Opa! Como a gente sabe, o Bob Fischer gostava muito e era muito especialista na defesa Grunfeld e na Índia do Rei. Será que é isso que nós vamos ver aqui? Não. O Bob Fischer não jogou essas aberturas nessa primeira partida, tá? A partida seguiu aqui com C4 e E6. A gente vai ver que o Fischer vai acabar jogando aqui um gambito da dama recusado, que é uma abertura que faz todo o sentido do mundo. O pessoal gosta de usar nos campeonatos mundiais aberturas muito sólidas, né? E é isso que o Fischer vai acabar escolhendo aqui. Pelo menos de início, né? Mas o Fischer quer ganhar a todo custo esse confronto. A partida segue então com cavalo F3, D5, e então cavalo C3 e bispo B4, eles estão jogando aqui o gambito da dama recusado. O Spassky nessa posição joga com E3, o Fischer aqui faz o roque curto, bispo D3 desenvolvendo e C5. Olha a pressão que surge no centro do tabuleiro. Peões trocando para todos os lados e o Bob Fischer aqui tá jogando muito firme, né? Esse lance é um lance bem técnico dessa abertura. O Spassky, nesse momento, faz o roque curto dele, protege o rei. A partida segue com o cavalo C6, então A3. Opa! Primeiro lance de questionamento. O Spassky aqui tá perguntando o que o Fischer vai fazer da vida com este alfil. Se vai tomar ou se vai voltar. Como diria o Armando, o Fischer fez o que o Armando faria, voltou o bispo para 5. A partida segue com cavalo E2. E nesse momento, a captura aqui do ponto de C4. Bispo por C4. Seguido de bispo B6. Lá vem o Fischer criando pressões no ponto de D4. O Spassky aqui ele diz, não vou ficar com essa pressão em D4, vou tomar esse peão. Vem a captura em C5 e dama por D1. Extra, Bob Fischer já troca as damas aqui no início da partida. Torre por D1, bispo por C5. E aqui nós temos uma posição de equilíbrio. Os peões aqui eles estão praticamente espelhados, né? 4 na ala do rei contra 4, 2 na ala da dama contra 2, e nessa posição, então, o Spassky aqui ele segue jogando com B4. Toca o bispo volta para E7, bispo B2 foi jogado, seguido do lance bispo D7. Bom, alguns de vocês podem estar se perguntando, né? Tá, Rafael, mas aqui não tem o fortíssimo bispo por F6 e torre por D7? Cuidado, não foi o que foi jogado, não foi jogado isso na partida, tá? Mas essa linha daria vantagem para as pretas com a ideia de bispo por F6 e depois de bispo por F6, se toma aqui o bispo de D7, tá caindo limpinha aqui a torre de A1 e nessa linha, observem a contagem de peças, né? As pretas aqui têm uma qualidade a mais, então ganharam uma peça aqui nessa linha. Então, por conta desta linha, depois de bispo D7, o que o Spassky fez? O Spassky viu isso daqui e pensou, vou tirar essa torre aqui para C1, foi isso mesmo que ele jogou, e agora sim ele está ameaçando bispo por F6, já que depois de bispo por F6 não tem mais ameaça na torre de A1. Olha a profundidade dos lances. Então nessa posição o Bob Fischer defendeu agora sim o bispo, né, jogando com torre de F D8, e aqui o Spassky segue jogando então centralizando o cavalo. Cavalo de E D4 foi jogado, veio a troca dos cavalos, cavalo por, então bispo A4, opa! Cutucando a torre aqui do Spassky, a torre de D1. E nessa posição, o Spassky tranquilamente joga aqui com o bispo B3. Uma outra linha que não foi jogada na partida, que seria possível, né? Aqui nessa posição, seria a seguinte: torre por D4. Não quer dizer que seja uma boa linha, tá? Não é uma linha muito excelente, mas só para exemplificar o que aconteceria nesse caso. Porque aqui, se tomar a torre, então tá caindo o bispo e aqui as brancas vão acabar ficando inferiores, né? Então o que as brancas têm que fazer aqui? Tomar o bispo mesmo.
E agora fica uma pressão aqui no ponto de D4 e a partida segue em equilíbrio, tá? Não foi isso que foi jogado na partida. Depois de bispo B3, o Fischer aqui segue jogando com o lance bispo por B3, então cavalo por B3, e nesse momento trocam-se as torres no tabuleiro, torre por D1, seguido do lance torre C8. O Bob Fischer agora quer invadir a sétima, como manda Ninzovic. Tem que estar certo. A partida segue aqui então com rei F1. Começa o momento do final, né, onde os reis têm que buscar atividade. Rei F8, lá vem o Fischer também, rei E2. A partida segue com cavalo E4, ativando como se não houvesse amanhã. Lá vem o Bob Fischer. A partida que segue com torre C1. O Spassky, nesse momento, propõe a troca das torres, o que aparentemente pode levar para um final muito, muito equilibrado, né? Mas o Bob Fischer é aquele que é combate. Porém, nesse momento, ele sim troca as torres. Torre por C1, a partida segue com bispo por C1, então F6, né? Fazendo algumas proteções aqui, talvez preparando uns G5. Vamos ver qual que é a ideia do Bob Fischer. A partida segue então com cavalo A5, cutucou o peão. Então cavalo D6, volta o Fischer defendendo. E o Spassky aqui joga com rei D3. Centralizou o rei do Spassky. Tá um mito nessa posição, muito ativo. O Fischer ainda tem que ativar o rei dele. Mas nessa posição as pretas jogam aqui com bispo D8, toca o cavalo. O cavalo vem para casa de C4, ofertando uma troca. E nesse momento vem aqui o lance bispo C7. Então, cavalo por D6, bispo por D6, seguido do lance B5. E nesse momento, Rafael, tu falou que essa partida era uma partida polêmica. Sim, neste exato momento vem um dos maiores mistérios da história do xadrez. Um lance muito polêmico, não se sabe o que aconteceu nesse momento. Por quê? O que aconteceu aqui? Bom, observem que o Bob Fischer, ele tá atacando aqui o peão de H2, mas pra quem já joga xadrez, né, que tem noções, assim, já viu esses sistemas táticos, né, de bispo capturando peões ali no canto, o que acontece? Se tu toma este peão, claramente as brancas aqui podem jogar um tema tático muito conhecido, que seria avançar o peãozinho e manter o teu bispo absolutamente trancado aqui. Isso seria um problema grave, porque tu perde a peça, né? Mas neste momento, na primeira partida do Campeonato Mundial de 1972, o Bob Fischer fez um lance muito, muito misterioso, qual ele capturou o peão aqui. Incrível! Esse daqui é um dos lances mais polêmicos da história do xadrez. Ninguém sabe o que se passa, o que passou na cabeça do Bob Fischer com esse lance. Ele tomou esse peão e sim, o Spassky jogou aqui com um G3. E agora a ideia das brancas é simples, vão trazer o rei e capturar esse bispo. Que mistério! Se alguém tiver ou já pesquisou sobre isso, por que o Bob Fischer fez esse lance, pois coloquem aqui nos comentários que eu tô muito curioso. Eu não sei o motivo disso, tá? Do Bob Fischer ter entrado nessa linha. É claro, é o Bob Fischer, ainda tem muito jogo aqui, ele vai lutar nessa posição, mas é um lance polêmico, é um lance perigoso, seria um blunder, né, isso daqui. E o Spassky jogou G3, a partida seguiu aqui então com H5, e então rei E2, H4, a ideia do Fischer é tomar aqui, né, para tentar livrar o bispo o mais rápido possível, mas o Spassky aqui tranquilamente joga com rei F3, vem aqui então o lance rei E7, rei G2, tô ameaçando agora ganhar aqui o bispo. O Bob Fischer aqui toma o peão de G3, F por G3, e nesse momento não tem mais como salvar este alfil. Que mistério, que polêmica. Então o Bob Fischer aqui, claro, ele não vai perder o bispo de graça, ele vai levar uns peõezinhos junto, né? Ele fez bispo por G3 e depois de rei por G3, temos aqui um final de bispo contra peão, né? Das pretas. O Spassky tem 3 peões contra 5 peões do Bob Fischer. É um pouco tenso isso aqui ainda, porque o Bob Fischer tem 3 peões passados na ala do rei, né? Contra 1. Mas o Spassky agora vai começar a trabalhar esse final para tentar converter isso aqui. Vamos ver o que acontece e como segue a primeira partida do Campeonato Mundial de 72. Nesse momento, vem aqui o lance rei D6 pelo Bob Fischer. O Spassky agora joga com A4, defendendo aqui o peão de B5, que podia ser um tema de ataque, né? O Fischer aqui joga rei D5, centralizou o rei o máximo que ele podia, né? A partida segue com bispo A3. Então, rei E4. O Fischer agora está ameaçando tomar o peão de E3. O Spassky viu isso, jogou aqui com o bispo C5, ameaça o peão de A7, defende aqui o peãozinho também. Vem o lance A6, então B6. Esse é um lance muito importante do Spassky, tá? Porque ele mantém o bispo numa casa escura a 2 casas da promoção. Então, se o peão de B7 um dia cair, o peãozinho promove bem rápido. Essa é a ideia do Spassky. O Fischer aqui joga então com F5, a partida segue com rei H4, então F4.
Opa, o Bob Fischer tá querendo trocar um peão. Então, se vem a captura, foi exatamente isso que o Spassky fez, tá? Tomou o peãozinho. Rei por, a ideia do Bob Fischer agora é disparar o peão de E. E o peão de G também pode ser um tema de peão passado, né? Então vem agora o lance rei H5, tentando jogar aqui com rei G6 para capturar o peãozinho de G7. Então foi jogado aqui rei F5, a partida segue com bispo E3, e depois de rei E4, o bispo vem para casa de F2 e o rei volta para casa de F5. O Fischer tá ali tentando criar alguma coisa nessa posição. O Spassky ainda não conseguiu organizar as peças dele o suficiente, né? Então a partida segue aqui com bispo H4 e E5. Lá vem o Bob Fischer, começa a mandar o peão dele pra cima. O Bob Fischer tá dizendo, eu quero promover esse peão. Isso não foi um blunder não, isso foi uma estratégia. Bom, vamos descobrir. A partida segue com bispo G5, E4, bispo E3, agora fazendo um bloqueio no peão de E4, e nesse momento o rei F6. Aqui começa a ficar complicada a posição, porque o Fischer não consegue jogar agora com um G5, porque o bispo e o rei estão controlando essa casa. E o Spassky conseguiu bloquear aqui o peão passado do Bob Fischer. Então o soviético aqui já conseguiu criar um certo bloqueio, a partida segue tensa. A partida segue com rei G4, então rei E5, seguido do lance rei G5, e agora o Spassky vai começar a trabalhar esse final. Depois de rei D5, o Spassky aproxima o rei aqui, né, do peão de E4, A5 jogado pelo Bob Fischer, bispo F2, então G5, querendo afastar o rei das brancas para tentar pegar aqui o peão de A4. A partida segue com rei por G5, rei C4, rei F5, rei B4 e cai o peão de E4, mas cai o peão de A4 também. E, como eu falei há uns lances atrás, o B6 foi um lance muito importante do Spassky, é um peão defendido e a 2 casas da promoção. O Fischer aqui joga, o Spassky aqui joga com rei D5, então rei B5, querendo passar aqui o peãozinho. E depois de rei D6, não tem mais como lutar neste final. Bob Fischer abandonou. Porque aqui a vitória das brancas vai ser uma vitória muito fácil, né? Depois de rei D6, a ideia do Spassky é jogar com rei C7 e simplesmente tomar esse peãozinho, tirar o rei e promover o peão. Em algum momento, se esse peão disparar, o Spassky simplesmente pode trazer o bispo para dar um apoio e não tem o que fazer, é um final ganho, né? Então o Bob Fischer aqui ele abandonou e fica no ar este mistério. Por que Bob Fischer fez o lance bispo por H2, o lance mais polêmico da carreira do Bob Fischer? Se tu sabe a resposta para isso, pois deixa nos comentários que eu vou querer saber também. Espero que vocês tenham gostado dessa partida. Se tu gostou, não esquece do likezão e até os próximos vídeos, pessoal. Valeu!